Que a paz esteja com todos. Eu peço a você que vai assistir esse vídeo e ouvir essa palavra, que se você gostar, dê o seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações do canal. Ajude-nos a fazer a obra do Senhor. Rádio Louvarte, transmitindo vida e esperança. Eu quero falar com você nessa palavra, onde Deus tocou profundamente em meu coração para trazer esta palavra para você que está nos ouvindo. Amados, hoje muitas pessoas têm se perguntado, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer para você? E muitas pessoas não têm se importado o que Deus quer para elas. Elas querem fazer sempre as suas vontades. Os seus desejos são sempre maiores do que a vontade de Deus. E infelizmente muitas pessoas têm se embrenhado para lugares onde talvez não consiga se sair de lá. E nesta pregação, nesta palavra, queira chamar você como você quiser, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você se ligue no mistério de Deus para a tua vida. Esta palavra de hoje falou forte ao meu coração. E eu creio em Deus, que Deus vai falar com você que me ouve. Porque hoje, irmãos, a gente vê muitos crentes, muitos líderes que querem fazer a vontade de Deus, achando que é a vontade de Deus, mas eles se esquecem de um dos requisitos maiores para fazer a vontade de Deus. E as pessoas estão esquecendo disso. Elas estão esquecendo, irmãos, porque Deus tem nos dado ordenanças, Deus tem nos mostrado a vontade dEle, mas as pessoas têm esquecido disso. E hoje a nossa mensagem vai ser: o que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? O que será que Deus quer para você? A palavra de Deus em Miqueias capítulo 6, versículo 8 nos diz: Ele já mostrou a você o que é bom e que o Senhor pede para você. Ele pergunta, ele diz que o Senhor já mostrou a você que é bom, e ele pergunta: e o que o Senhor pede de você? E ele mesmo responde: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Com Deus. Amados, esta palavra é muito forte. Por quê? O Hélio está muito forte porque tem falado em meu coração, e eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Esta palavra, irmão, onde ele diz: olha, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildemente com o seu Deus. Talvez você tenha feito essa pergunta a si mesmo: o que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu faça? Você talvez já perguntou isso, e talvez você ainda não ouviu a resposta. Você ainda não ouviu a resposta. Estamos aqui, na Rádio Louvarte, Estúdio 1, trazendo essa palavra para você. E talvez você precise ouvir isso. O que é que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Bom, você ama Deus? Você gostaria de fazer a vontade de Deus, ou apenas quer que Deus faça a sua vontade? O que é que você quer? Você quer fazer a vontade de Deus, ou você quer que Deus faça a sua vontade? Porque hoje a gente vê muitos por aí querendo que Deus faça as suas vontades, mas não quer fazer a vontade de Deus.
E com certeza, você já sabe que a vontade de Deus está revelada na Bíblia, né? E às vezes as pessoas esquecem e querem que a voz do além venha dizendo: olha, eu quero que você faça isso ou aquilo. Não, a vontade de Deus está revelada na Bíblia. O profeta Miqueias, mais de 700 anos antes de Cristo, revelou de uma forma muito simples a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito simples. Ela é baseada em quê? Na obediência. Você tem obedecido a Deus? Porque o amor de Deus é grande. Mas a vontade de Deus para a tua vida é baseada em obediência. E por isso, o que é que acontece? Nos tornamos membros de igreja, fazemos voto de não fazer o mal, né? E zelosamente fazer o bem. E obedecer, sabe o quê? As ordenanças de Deus. Onde estão essas ordenanças? Essas ordenanças estão contidas na Bíblia Sagrada. Aí sim, quando você faz isso, você se torna filhos. Filho, filha de Deus. Mas se você quer que Deus obedeça a você e não você a Deus, irmãos, infelizmente você está perdido. Porque quando nos tornamos filhos de Deus, ainda tem um detalhe, porque podemos ser filhos de Deus, e ainda podemos nos perguntar, que tipo de filho você é? Você é um filho que está obedecendo, né, a seu Pai Celestial, ao nosso Deus? Ou não? Mas aí vem a pergunta, e como obedecer plenamente a Deus? Como obedecer plenamente a Deus? Como? Aí onde entra o versículo que lemos no início da mensagem, né? Pratique a justiça. Amado, isso é muito forte. Pratica a justiça. Você pode dizer, eu sou bonzinho, eu sempre faço a vontade de Deus, eu sou bonzinho, eu faço a vontade de Deus sempre, eu pratico a justiça. Será que você pratica a justiça? Ou você conhece a justiça? Porque talvez você conheça, mas não pratique a justiça. Esse é um detalhe muito forte. O povo de Israel era muito sábio, né? O povo de Israel era muito sabido. O pessoal ali era muito. Eles eram muito sabidos. Eles eram muito justos. Amado, eles sabiam o que era certo, o que era errado. Mas saber apenas, amado, não adianta. Não adianta, é preciso praticar a vontade dele. Não adianta você ser sabido, não adianta você ser justo, não adianta você saber o que é certo, o que é errado, mas você não pratica. Adianta o quê? Agora, praticar a justiça, meu irmão, olha, quando você pratica a justiça, é algo diferente. É exercitar, sabe na onde? Na luta. Na luta pelo bem do próximo. É cumprir o que diz Tiago. Você sabe o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Sabe o que diz? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, irmão, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E você estuda a Bíblia, você conhece as Escrituras. Se você não faz o bem, você comete pecado. Amados, Deus é amor, né? E o amor não se alegra com injustiça, como diz 1 Coríntios 13, 6. Ele não se alegra com isso. E muitos têm pregado, muitos têm pregado que Deus é apenas amor. Deus é amor somente. Deus é amor, sem justiça. Onde você já viu isso? Um amor injusto não é verdadeiro. Não, um amor injusto não é verdadeiro.
Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça, amado. E o segundo conselho do profeta nesta palavra: ame a misericórdia. Começamos falando, primeiro, pratique a justiça. E agora ame a misericórdia. Além, amado, de praticar a justiça, precisamos também amar a misericórdia. Mas também precisamos não ser aí onde entra o segredo. Porque você amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia, para não sermos também, agora tem que ter cuidado para não ser exagerados em nossa justiça. Porque muitas pessoas, em seus zelos exagerados, na sua justiça exageradas, esquece de um detalhe. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 nos diz: não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios. E ele pergunta: por que te destruirias a ti mesmo, né? O versículo pergunta. Ele diz que você não pode ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. E pergunta: por que você mesmo vai se destruir? Sabe por quê? Muitas pessoas são exageradamente justas. Sabe onde? Em cobrar, né? Cobrar obrigações dos outros. Peraí, calma aí. É exageradamente justo em cobrar obrigações dos outros. Dos outros. Mas eles também erram. E erram muito. E pedem misericórdia pelos seus erros. Aí é que está o problema. Eles pedem misericórdia pelos seus erros. Mas quando os erros é dos outros, eles exigem justiça. Eles exigem que seja cumprida a justiça. E esquece da misericórdia. Eu vou citar um exemplo, como no caso aqui, do credor, né? Que incompassivo, que pediu perdão ali, meu irmão, olha, ele pediu perdão ali pela sua grande dívida, que era grande, mas não perdoou uma dívidazinha. Ele não perdoou uma dívida pequena. Essa história está em Lucas 7, 41 a 50. Você vai ver isso. Misericórdia, amado, é se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro e de coração. De coração. Não enganosamente. Falsamente. É se colocar no lugar do outro de coração. Misericórdia é um amor que age em prol do outro. Por isso, quando você for justo, preste bem atenção. Quando você for justo, use também de misericórdia, porque como diz Eclesiastes, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Nada em exagero presta. Nada em exagero presta. Sabe por quê, amados? Esse versículo, ele diz que não possamos ser demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios. E ele pergunta: por que destruirias a ti mesmo? Porque quando você é justo, tem uma outra passagem na Bíblia, você tem que ser justo com sabedoria, né? Você tem que ser sábio com a sabedoria em si. Porque Mateus capítulo 22, 39 diz, ele nos ordena ali, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então quando você exercer a justiça ou a sabedoria, né? Você tem que exercer pensando: se fosse eu no lugar do outro, né? Porque a Bíblia nos ordena a amar o outro como a nós mesmos, né? Então quando você for exercer esse tipo de função, que você precisar usar disso, coloque isso em mente: amar o seu próximo como a você mesmo. É isso que devemos fazer. Mas eu quero ir ao terceiro conselho do profeta.
ande em humildade com Deus. Você precisa andar em humildade com Deus. Além de você praticar a justiça, né? Além de você amar a misericórdia, o profeta ensina a andar em humildade. Humildade diante de Deus. O profeta, ele nos dá esses conselhos. Porque além de você andar com justiça, praticar, você precisa também amar a misericórdia. E também andar em humildade de Deus, diante de Deus. Precisamos ser justos, misericordiosos e humildes. É isso que precisamos. Porque de nada adianta praticar a justiça. Para dizer, olha, eu sou melhor do que o outro. Eu pratico a justiça. Eu não sou imparcial com essas coisas. Não, eu não sou imparcial. Não, jamais. Não sou imparcial com o erro. Eu pratico a justiça. Sabe para quê? Para dizer que você é melhor do que os outros. Não, você não é melhor do que os outros. Você não é melhor do que os outros. Agora tem um exemplo maior para tu seguir. O maior exemplo para você seguir é Jesus Cristo. Esse é o maior exemplo de humildade, é Jesus Cristo, que se humilhou, deixando a sua glória para estar conosco e sofreu humilhação de cruz. Humildade é aceitar a humilhação. É isso aí. Humildade é aceitar a humilhação. Por isso o profeta diz: humildade diante do teu Deus. Somente diante do teu Deus conseguiríamos. Nós vamos conseguir. Somente diante de Deus. Somente diante dele vamos conseguir aceitar as humilhações e crer. Sabe o quê? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. É a própria palavra que diz. Em Lucas 14 você vai ver isso. Ser humilde, irmão, é aceitar menos do que queria ou merecia. É não se aborrecer, né, com isso, porque você merecia mais, recebeu menos, né? Você queria mais, mas não veio menos. E não se aborrecer. Isso é humildade. É lavar os pés das pessoas de coração. De coração. Não por obrigação, mas por um coração aberto. Deus quer justiça, Deus quer misericórdia, Deus quer humildade. E você precisa desses 3 elementos: justiça, misericórdia e humildade. Mas se você conseguir isso, você precisa primeiramente de Deus. Sem Deus você é demasiadamente justo. Você é muito, porque é muita vontade. Às vezes a gente vê nas igrejas as pessoas, elas querem se demonstrar que são melhores do que os outros, né? E eles querem exercer muito, dizendo: olha, eu sou justo. Quando eu pego a causa, eu boto para funcionar. Então aí eles são demasiadamente justos. Eles são demasiadamente sábios, querem ser mais sábios do que os outros. Mas para quê? Para que isso? Usa o conselho do Senhor, usa como exemplo Cristo. Use sempre o exemplo de Cristo. E sempre que pensar na vontade de Deus, ou em agradar ao Senhor, lembre dessas 3 palavras do profeta e busque estar de acordo com o querer de Deus. Ele é o nosso modelo perfeito de justiça, de misericórdia e de humildade. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Por isso, busque hoje a vontade de Deus, que é perfeita e agradável.
e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui ouvindo essa palavra. E eu peço carecidamente a você que está me assistindo ou que está me ouvindo, que possa nos ajudar aí, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Pregação do Evangelho, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado na minha e na tua vida para todo sempre. Amém.